Eu também salvo uma igreja tão gloriosa, Pai do Senhor, amém? Amém. A igreja já se encontra de pé, né? Aqueles que não estão, se puder, por gentileza, né? Se colocar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Ele já abrindo, né, nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, por gentileza. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus continue sendo louvado. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Subtítulo: O sermão profético, o princípio das dores. Palavra bem conhecida, mas como costumo dizer, as revelações da palavra se renovam a cada dia, a cada momento que nós abrimos ela. Isso mesmo, Mateus 24, 35 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus é a mesma, mas o que se renova é as revelações dela. Quando não procura, né? Agradeço a Deus como costume de, por mais essa misericórdia que nos concede, pela graça dele. Também ao nosso pastor Natanael. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus continue sendo louvado. Agradeço ao pastor Natanael também, né? Por nos confiar, depois das suas confianças, como já falou, né? Seria outro pregador, o pastor Naís, mas Deus sabe de todas as coisas e para tudo tem um propósito. Deus abençoe, né? Também agradeço pelo auxílio também, né? Na mesa. Estamos aqui, os irmãos já sabem, nós somos o pastor Joacili, vice-pastor, o pastor Reginaldo Sabino, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária. Estamos acompanhando, igual a obreira Tatiane disse, com a caravana. Veio a obreira Tatiane, a obreira Keila, minha mãe, a Ana Maria, a minha irmã Amanda, minha princesinha, e o nosso vizinho também, o Davi, e também, né, filmando ali o nosso irmão Silas, como os irmãos já conhecem. Agradeço a cada um que veio acompanhando essa noite, amém? E os demais irmãos da casa, Deus continua abençoando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, esse mesmo versículo 12 de Mateus 24, no 3, por gentileza. 1, 2, 3. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Podeis tomar vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Agradeço também pela reverência, né, palavra do Senhor, pelo horário. Temos bastante tempo. Deus continua sendo louvado por isso. Mas tentar não abusar muito do tempo, né, por mais que esteja cedo, mas tentar ser o mais breve possível. Tentar não abusar da hora. Entrando na introdução, aproveitando o tempo, mas também tentar ser bem breve. De acordo com o que vem nos relatar as Sagradas Escrituras, que num certo momento Jesus Cristo estava saindo do templo. Aqui não relata, mas talvez relata em outros evangelhos, né? E historiadores dizem que a qual ali este templo era o templo de Jerusalém, aonde estava constituída pelo rei Herodes. E a palavra vai te dizer que a qual Jesus Cristo, ao sair do templo, assim a palavra vai te dizer que Jesus saiu do templo, vieram os seus discípulos ao seu encontro, a dizer: Jesus, vamos olhar a estrutura do templo. E a palavra vai te dizer que a qual Jesus Cristo disse, deu a resposta para os discípulos: este templo não ficará, olha para este templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja ou não será derribada. E ali Jesus Cristo, a palavra já diz que Jesus Cristo no alto do monte
das Oliveiras, a palavra vai te dizer que ali o discípulo chegando em particular com Jesus Cristo, ali eles perguntaram: e aí, Jesus, quando será este fim? Quando que acontecerá isto, que a qual as pedras não ficará nenhuma que não seja derribada, ou seja, todas as pedras serão derribadas. Quando que acontecerá este fim? E Jesus Cristo deu uma cola, vamos dizer entre aspas, que é quando ele disse: o fim acontecerá quando acontecer tais sinais, dentre muitos, que a qual será filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, vindo porém o falso profeta, que a qual enganará a muitos, e assim acontecerá muitos escândalos, e assim será por sinais da vinda do Filho do Homem. E isto não será o fim, mas será apenas o princípio das dores. E Jesus Cristo prosseguiu dizendo, em que a qual neste versículo 12 de Mateus capítulo 24, versículo 12, onde nós lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o versículo 13 prossegue dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14 ele prosseguiu dizendo que a qual acontecerá que quando o Evangelho for pregado a toda criatura, a toda humanidade, então virá o fim. Saindo da introdução, entrando na ministração, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo, voltando um pouquinho, Jesus Cristo, ao sair dentro do templo de Jerusalém, constituído pelo rei Herodes, como foi dito na introdução, a palavra vai te dizer que ele, ao sair, veio discípulos ao encontrar com Jesus Cristo e a dizer: vamos ver a estrutura, Jesus, nós queremos te mostrar a estrutura do templo. E assim Jesus Cristo disse: não vamos ver nada não, está vendo isso daí, essa estrutura? Não ficará pedra sobre pedra que não seja ou não será derribada quando vir o fim. Jesus automaticamente já saindo daquele templo constituído pelo rei Herodes e subindo ao Monte das Oliveiras, a palavra vai te dizer que ele está assentado. E ali veio os seus discípulos particularmente perguntando: e aí, quando será o fim? E Jesus Cristo dá a cola acerca dos sinais, quando será o fim, que a qual é o princípio das dores, não é o fim em si, mas é o princípio das dores. Queria dizer que aconteceria coisas piores antes de vir o fim. E ali disse: e acontecerá maremotos, terremotos, filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. Estes são os sinais da vinda do Filho do Homem. E também vindo os falsos profetas, enganando a muitos, que a qual será por sinal dentre os sinais da vinda do Filho do Homem. Podemos entender e compreender nesta parte em que a qual quantos estão criando expectativas. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora quantos que criam expectativas: Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado, mas eu faço um propósito com o Senhor, eu vou pecar a última vez, aí depois que eu pecar, eu me conserto diante do Senhor. Nesta nova geração, quando se prende, quando diz que vai ser uma despedida de pecado, Senhor, essa pornografia, perdão pela expressão, não pela palavra, a palavra é de Deus, mas pela forma de se expressar: Senhor, eu vou ver essa pornografia a última vez, depois vou me consertar. Senhor, eu falo muito palavrão, Senhor, mas eu vou xingar a última vez, depois eu me conserto, eu não vou xingar nunca mais. Senhor, eu gosto de uma balada, mas eu vou lá só para me despedir, Senhor. Depois que eu curti um pouquinho, aí sim eu venho para a tua presença novamente e me conserto. Senhor, eu estou na fornicação, eu quero, Pai Celestial, casar de uma vez, mas eu vou sair dessa fornicação, eu vou sair desse adultério, eu vou fazer a última vez, depois eu me conserto. Senhor, eu vou pecar a última vez, vou só me despedir, aí depois eu me conserto. Aí costumo dizer, irmão, que há um perigo nisso. Não é um perigo maior em fornicar pela última vez, não é um perigo maior, é um perigo sim, mas não é um perigo maior de criar expectativa, de xingar pela última vez, de desagradar o Espírito Santo pela última vez, de pecar pela última vez.
Se concluir, tudo bem, amém, se fosse arrepender de coração. Mas o perigo é, se caso der tempo de pecar e não der tempo de se consertar. Se caso esta expectativa der errado, Senhor, vou pecar pela última vez, depois me conserto, tá bom. Aí depois você peca, e se caso não der tempo de se consertar, se caso não der tempo de se arrepender, se caso não der tempo de voltar novamente aos caminhos do Senhor, se caso der tempo de pecar e não der tempo de se consertar, se caso o arrebatamento acontecer no exato ato que estiver pecando, e se o teu fôlego de vida for recolhido no exato momento da despedida de pecado, aí é que está o perigo. Porque, como Jesus já deu a cola dos sinais, que seria como os sinais acerca da volta de Jesus, a volta do Filho do Homem, se não ele tivesse se cumprido, de pai matando filho, de terremotos e maremotos, tsunamis estivesse acontecendo, se não tivesse acontecendo isso, se não tivesse irmão matando irmão ainda, se não tivesse reino contra reino, entre aspas, poderíamos dizer que não está tão próximo assim a vida do Filho do Homem. Se caso esses sinais dos falsos profetas, enganando a muitos, ainda não estivesse se cumprindo, entre aspas, poderíamos dizer, e criar a expectativa de dar uma despedida de pecado e depois nos consertar. Por quê? Porque não estaria tão próximo à vida do Filho do Homem. Mas tem um porém. Na verdade, já está se cumprindo. Tem um porém. Já há reino contra reino, já há nação contra nação. Então, se caso esses sinais já estão se cumprindo, então significa que de fato já está próximo a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como costumo dizer também, se caso essas profecias como sinais da vinda do Filho do Homem já estão se cumprindo, então não há mais tempo de ficar perdendo tempo, não há mais tempo de ficar indeciso se serve a Deus de verdade ou não serve, não há mais tempo de ficar pensativo se anda em santidade ou se não anda. Por quê? Porque os sinais já estão acontecendo. Então significa que o soar da última trombeta irá soar a qualquer momento. Isso significa que Jesus irá voltar a qualquer instante. Não estamos com mais tempo de ficar brincando, de ficar perdendo tempo, porque já estamos nos últimos dias. O ponteiro do relógio de Deus já está batendo a meia-noite, aonde Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 6, e ouve-se um clamor, aí meu esposo sai ao seu encontro. E perto da meia-noite ouviu-se um clamor, aí meu esposo sai ao teu encontro. Quantos estão com mais 5 loucas? Não estão com mais 5 prudentes, que a qual estão desapercebidas, que a qual já não estão mais nem pensando, com tantas preocupações, tantas concupiscências neste mundo, que agora nem vem na mente mais. Jesus está voltando, irá soar o soar da última trombeta, nem lembra mais do arrebatamento, nem está pensando mais na volta de Jesus Cristo, de tão interligado que está nas coisas deste mundo, pensando como com estoicos de Atos capítulo 17, que é como são os filósofos, que é como acreditam na natureza, e os epicureus, que é como se agarram nas coisas materiais, como se não houvesse o amanhã, como se aqui na terra fosse eterno. Esquece que Jesus está voltando. E Jesus Cristo prossegue a se dizer: acontecerá sinais estes, nação contra nação, reino contra reino, e haverá
falsos profetas, que a qual enganarão a muitos. E de fato este sinal também já estão se cumprindo. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual há esses falsos profetas pregando coisas que a qual estão totalmente fora da palavra de Deus, tirando o foco das almas, da salvação das almas, e focando, fixando mais naquilo do que as almas têm do que aquilo que as almas é. Jesus não. Jesus foca naquilo que nós somos, não naquilo que nós temos. Mas o falso profeta não. Vem com a teologia da prosperidade, vem com a teologia da abundância, não prega sobre conceito, não prega a palavra genuína, não prega sobre santidade. Só diz, pode dar de qualquer jeito, Deus só vê o coração. Aí tem a tal ironia, né? Quando acontecer o arrebatamento, não vai subir na sala, não. Vai subir aquele coração flutuando no ar. E Jesus Cristo disse que isso também seria como sinal da vinda do Filho do Homem. Mas ele também disse, acautelai-vos desses falsos profetas, que agora virão também os anticristos, esses falsos profetas pregando mentira, e os anticristos, que agora muitos irão dizer de um lado e de outro, eu sou o Cristo. O anticristo já está aí, já está aparecendo, só pode expandir pelo mundo afora. Ou seja, já está se cumprindo um dos sinais, dentre muitos, acerca da volta de Jesus. A marca da besta já está quase se expandindo também, onde haverá um sinal na mão direita ou na testa, como símbolo de 666, o sinal da besta, e muitos outros sinais que agora, como já está sendo ministrado, que agora vem a dizer que são sinais da volta do Filho do Homem. E dentre esses sinais, onde foi lido, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E de fato tem se esfriado mesmo. Vivemos no meio de uma nova geração, em que o amor de muitos de fato tem se esfriado pela multiplicação da iniquidade. A iniquidade é mais além do que um simples pecado. Temos o pecado com o arrependimento, que a pessoa pega, mas depois confessa, se conserta, se arrependendo e fugindo daquele pecado. Mas quando se trata da iniquidade, significa um pecado que já não pesa mais a consciência, significa um pecado que não tem o arrependimento. A impiedade é onde a pessoa peca com prazer e peca mais ainda sem ter o peso da consciência, ou de fato sem ter o arrependimento. A palavra está sendo pregada e a impiedade tem se aumentado. A palavra está sendo pregada e a imoralidade tem se aumentado. A palavra está sendo pregada e o desrespeito está se aumentando. A palavra está sendo pregada e os princípios, a falta dos princípios morais tem se aumentado. A palavra está sendo a palavra está sendo pregada e o desrespeito está se aumentando. A palavra está sendo pregada e o homossexualismo está se aumentando. A palavra
falando, mas de uma forma ou de outra, a palavra está sendo pregada e ninguém será tomado como inocente, não. Vai ser cobrado. Tem que ser esfriado o amor por causa da multiplicação da iniquidade. Aí, no versículo adiante desse mesmo Mateus, capítulo 24, versículo 37, se não me falha a memória, diz que será como o tempo de Noé, aonde Noé pregava, dizendo para eles se arrepender, que viria o dilúvio. Mas eles nem aí, se aprofundando nas drogas, no homossexualismo, nas bebidas alcoólicas, se aprofundando na prostituição. E Noé ali, pregando, virá o dilúvio, vamos se arrepender, vamos se consertar. E eles nem aí, nem dando ouvidos, como Sodoma e Gomorra, fazendo coisas horrendas diante do Senhor. Até que então, Noé, terminando de construir a arca, entra ele, seus 3 filhos, suas 3 noras e o casal de animais, como sabemos. A porta é fechada pelo lado de fora, como os irmãos já sabem. Aí veio o dilúvio. Aí o que acontece? Creio que veio um arrependimento neles. Por quê? Porque eles viram com seus próprios olhos que de fato aquilo que Noé tinha dito atrás, anteriormente, de fato aconteceu mesmo. Vivemos no meio de uma nova geração, em que de fato nesse dia, nessa nova geração de hoje, não é diferente. A palavra pregada e o ímpio está nem aí. Ímpio é aquele que está na imoralidade, aqueles que fazem coisas totalmente horrendas diante dos olhos do Senhor. A palavra pregada e a pessoa deixa a palavra entrar no ouvido e sair no outro, não estão dando crédito à palavra do Senhor, até que então o arrependimento vem quando Jesus volta, mas o arrependimento vem quando será tarde demais. Aí como costumo citar e dizer no tal versículo, que é quando os profetas disseram: haverá fome, mas não de comida. Haverá sede, mas não de água. Mas haverá fome de ouvir a palavra do Senhor. Quantos que irão se arrepender sendo tarde demais? Tem a oportunidade de se arrepender hoje, mas não dão crédito às palavras do Senhor. E além do mais, fazem vexame, fazem brincadeiras, fazem piadas, fazem escárnios com as coisas de Deus e não dão ouvido à sua palavra. Aí quando soar da última trombeta soa, a pessoa quer se arrepender. Aí virá a fome da palavra. Cadê aquela igreja, casa dos profetas, do pastor Natanael? Ele estava todos os dias ali pregando a palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos transformados. Ou seja, será no abrir e fechar de olhos. Piscou, olha uma vez só, olhamos para um lado, olhamos para o outro, aquele que fica para trás irá ver que a irmã Amanda sumiu. Cadê a Amanda que estava aqui agora? O Davi sumiu, cadê? Por quê? Porque foi arrebatado. Cadê o pastor Natanael? Cadê os irmãos da igreja dele? Sumiu, por quê? Porque já houve um arrebatamento da igreja e será um grande desespero. Porque quando a pessoa tornar em si, irá lembrar que de fato aconteceu o arrebatamento. Precisamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Versículo 13 de Mateus 24. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Igual Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte C. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí no versículo 14.
E quando esse evangelho chegar a toda criatura, ou seja, ninguém mais por fora de conhecer o evangelho, aí sim virá o fim. Então, por que não houve o fim ainda? Muitas pessoas já conheceram o evangelho. É difícil passar na rua e achar alguém que não conhece o evangelho. Quando nós saímos para evangelizar, ao invés, entre aspas, ao invés de nós pregar para aquele que está na rua, quem está na rua prega para nós. Por quê? Porque ele já sabe da palavra e começa a pronunciar a palavra de Deus, entre aspas. Dificilmente vemos alguém que não conhece o evangelho. Então já era para ter vindo o fim, porque todo mundo conhece o evangelho. Se não veio o fim ainda, a palavra não é mentirosa não, irmãos. Se não veio o fim ainda, é porque nem todos conheceram esse evangelho. Porque quando toda criatura conhece o evangelho, viria o fim. A palavra é verdadeira. Então se não veio o fim, nem todos conheceram o evangelho. Pois bem, quantos lugares, países estrangeiros em que a qual tais missionários tentaram entrar e morreram, ou alguns entram escondidos, mas se for pego no flagrante, com a palavra de Deus na mão, é fuzilado na hora. Tem países que não podem entrar a palavra de Deus. Pessoas das regiões não conheceram esse evangelho por causa dos magistrados, por causa dos prefeitos que estão de frente a tais países, presidentes dos ministérios lá, dos ministros. Cremos nós na conjectura que Deus não permitiu de fato chegar o evangelho a toda criatura ainda, para não chegar ao fim, porque para a palavra se cumprir, quando chegar o evangelho a toda criatura, então virá o fim. Então creio que se não ver o fim, então o evangelho não chegou a toda criatura. E se não chegou em toda criatura, então foi permissão de Deus. Porque ele sabe, se ele permitir de chegar o evangelho a toda criatura, virá o fim. Podemos analisar e perceber, crendo assim, que pela permissão dele, não chegou o evangelho a toda criatura para não vir o fim. Por quê? Porque ele sabe, se caso vir o fim agora, muitas almas irão para o inferno. Entre aspas, cremos nós que de repentemente, pela ira de Deus, ele já sentiu vontade de mandar o seu filho unigênito para arrebatar a igreja. Mas de repente Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 26, que é qual o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos conjecturar. De repente, entre aspas, talvez Jesus já mandou, Deus talvez já mandou Jesus vir arrebatar a igreja, ou talvez pensou em mandar arrebatar. Mas de repente Jesus parava intercedendo por nós. Não, Jesus, não, Pai, calma mais um pouquinho. Não permita o evangelho chegar a toda criatura agora não, para não chegar ao fim ainda. Por quê? Porque tem muitas almas no prostíbulo que a palavra não chegou até eles ainda. Só, Pai, calma mais um pouquinho, Pai, dá mais um tempinho para o planeta Terra, porque tem muitas pessoas no pecado, mesmo na igreja, que precisam se arrepender. Dá mais um tempinho para eles, dá mais uma chance para ela, porque ainda há almas para se consertar na tua presença. Este tempo que está se alongando, prolongando mais um pouco, é a oportunidade de Deus. Embora a oportunidade de Deus é a todo momento, abrimos nossos olhos pela manhã, já é uma grande oportunidade de Deus. Podemos levantar de nossa cama, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, horário que for, no turno que for, podendo andar com os dois pés, apalpar com as duas mãos, já é uma grande oportunidade de Deus para a nossa vida. Só de nós estarmos aqui, já é uma grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Oportunidades estas, que a qual não é para muitos. Como costumamos dizer, olha para os hospitais. Quantos que é com os médicos tentaram e não resistiram? No caso, os pacientes não resistiram. Talvez um acidente,
como temos analisado e visto em vários jornais, acidente de moto, pessoa não resistiu, morreu na hora, ou aguentou um pouquinho, foi mandado para o hospital e morreu no hospital. Quantos que dormiram numa noite e não acordaram no outro dia? Mas para a glória do santo nome do Senhor, aqui eu estou. Para a glória do santo nome do Senhor, aqui você está. Por misericórdia dele, que nós devemos aproveitar a cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido e se aprimorar, se consertar, sempre procurar melhorar na presença dele. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.